Som. Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite. Vamos estudar o tema constelações familiares. Existe uma teoria que foi criada por um psicólogo alemão chamado Bert Hellinger, que é a teoria das constelações familiares. Mas, antes de adentrarmos na teoria das constelações, vamos trabalhar alguns pressupostos espíritas sobre a noção de família. E aí nós vamos pegar aspectos da teoria de Bert Hellinger e vamos estabelecer conexões. Eu tenho estudado a teoria e tenho achado ela muito interessante. Ela traz aspectos muito iluminados sobre as relações familiares. A família realmente é uma constelação. Isso quer dizer que cada ente da família precisa ter o seu lugar no céu. Precisa ter o seu brilho, precisa ser respeitado, precisa ter a sua dignidade. E, principalmente, cada membro da família precisa ter o sentimento, ou resgatar o sentimento de que pertence à constelação. Então, Bert Hellinger, ele diz, a gente já inicia trazendo uma frase dele. Somente quando estamos em sintonia com o nosso destino, com os nossos pais, com a nossa origem, tomamos o nosso lugar. Temos força. Temos a força existencial. Somente quando estamos em sintonia com o nosso destino. E aí, na percepção espírita, nós sabemos que somos espíritos imortais. Que já tivemos, não apenas 1, 10, nem mesmo 100 reencarnações, mas muitas, diversas, centenas de reencarnações. Nosso percurso de espíritos imortais é para além dos milênios. E o nosso destino está sendo programado, construído a partir da nossa conduta, das nossas ações, das nossas tendências, das relações que entabulamos, do campo afetivo, sobretudo, mais do que essencialmente, do nosso padrão de sentimento. Que tipo de sentimento eu cultivo? Então, meu destino estará sendo traçado, alinhado à lei de causa e efeito, que é uma lei universal. Então, o destino, na percepção espírita, o destino não está marcado, vinculado ao acaso. O acaso não existe. O que existem são situações de aprendizagem que nós aproximamos conforme as nossas necessidades. Então, o destino, você, como Carlos Drummond, num poema dele, fantástico, tem um verso que eu gosto muito, foi até tema de vestibular há muitos anos. O futuro, nós o criaremos. E é assim mesmo. Você quer saber como vai ser o seu futuro? Analise as construções afetivas, as relações, as suas escolhas. O que é que você está fazendo no presente? O presente é a matéria-prima, é a argila em que você vai calcar, vai construir a estrada que você vai percorrer no futuro. Então, nós espíritas temos essa noção de destino. Destino não é algo determinado, não é algo que está para além das nossas forças. O destino, para nós espíritas, são simplesmente situações de aprendizagem. Então, somente quando estamos em sintonia com o nosso destino, ou seja, estamos conscientes do que precisamos fazer para melhorar como espíritos, para avançar nesse percurso. Quando começamos a analisar a nós mesmos, a perceber as nossas fragilidades, aí eu começo a alinhar o meu pensamento ao meu sentimento. Porque uma coisa é você pensar e saber. Nós sabemos de muita coisa há muito tempo.
mas está num nível cognoscente. É preciso banhar o seu coração. É preciso trazer para o seu campo emocional as suas escolhas de afeto, a forma como você se porta numa dimensão afetiva é muito importante nesse tracejo do nosso destino. Então, nas constelações familiares, nas relações familiares, atente para o que você sente ali no núcleo familiar que você está inserido, para os seus sentimentos. Então, é preciso estar em sintonia com o nosso destino, com os nossos pais, isso a gente vai trabalhar no percurso do estudo, com a nossa origem, e assim nós vamos tomar o nosso lugar, um lugar existencial. Para que eu estou aqui? Qual é a função minha nessa circunstância que a vida me convida? Que lugar que eu devo ocupar? Quando eu me omito e me afasto dos meus deveres, das minhas responsabilidades, ou quando eu quero assumir o lugar do outro, eu gero um desequilíbrio na constelação. Essa aprendizagem, para mim, é muito cara. Porque, particularmente, eu tenho uma tendência de abraçar muita coisa. E aí, o que é que acontece? Você acaba ocupando o lugar daquele que teria o dever espiritual de realizar. Vou voltar a essa questão mais adiante. Então, vamos mais adiante. Porque eu sempre fico falando, preparo slides lindos e não passo nenhum, né? Toda vez. Demora a passar, né, Claudinho? Então, na questão 775 do Livro dos Espíritos, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E os espíritos respondem: uma recrudescência do egoísmo, um aumento do egoísmo. Ainda neste momento, quando nós estamos passando por grandes transformações nas relações familiares, nós estamos vendo sujeitos, pessoas que outrora não eram reconhecidas nas constelações, porque a percepção de família do passado era uma família que se constituía o pai, a mãe e os filhos. No entanto, com as transformações, com o avanço da percepção do próprio conceito de família, nós percebemos que aqueles que antes eram rechaçados como as pessoas homoafetivas, eles lutam para que as suas relações sejam reconhecidas como entidades familiares. E são entidades familiares. E são. A família é, essencialmente, o lugar privilegiado do cuidado. Então, a família ela não é só o pai, a mãe e os filhos. Existe família onde existe essa necessidade, esse dever de cuidar e ser cuidado, um dever espiritual. Então, a família não está em crise, a família não vai acabar. A família, ela vai gradativamente se fortalecer, mas uma família diferente. Não aquela família calcada no patrimônio, patrimonializada. Paulo Lobo. Isso, muito bem. Agora travou minha língua. Uma família calcada no patriarcado, onde o pater potestas, o poder do pai é que dava a diretriz. Essa família, graças a Deus, ela ficou lá para trás. E não tenha saudade dela, porque ela era marcada pela hipocrisia. Pela hipocrisia e, sobretudo, pela frustração, pela repressão de valores muito importantes nas relações familiares, não é? Que ajudam o nosso desenvolvimento. Então, para você ter ideia, uma criança no passado, ela não era considerada criança. Esse conceito da criança na família, do bebê da família, é um conceito moderno. Conceito nosso, mais próximo aqui.
A criança era considerada um adulto velho. Quando o menino nascia, ele era entregue automaticamente a uma ama de leite. Não tinha história da mãe amamentar, não. A não ser as mães pobres. Mas se tinha algum padrão, né, econômico, contratava-se uma ama de leite e ela que fazia aquela primeira maternagem. Não se preocupava com direitos da criança. Então, quando relaxam-se os laços de família, o que é que ocorre? Aumenta o egoísmo. Porque na família nós vivemos experiências muito importantes de doação. Aprendemos uma lição essencial ao nosso crescimento, da ordem, do equilíbrio das constelações, que é dar e receber. Há momentos na nossa existência que nós estamos na condição de fragilidade. Nós precisamos receber. Quando a gente nasce, nós estamos numa situação de fragilidade extrema. Nós precisamos ser cuidados. E no percurso da nossa existência, há momentos em que essa fragilidade ela retorna e a gente precisa, na família, nos colocar nesse lugar de ser cuidado. Mas no percurso da família, eu, no meu lugar, na ordem, eu preciso também aprender a cuidar. Quando uma mãe, ela não permite que a sua filha saia da condição de filha e está sempre resolvendo os problemas dela, antevendo os problemas e buscando resolvê-los, ela está se deslocando do lugar dela. Porque a mãe, ela é importante num momento, quando você está crescendo, quando você é adolescente, mas naturalmente ela tem que ir construindo, se afastando, para que o filho, a filha, exerça autonomia. E vá também se deslocando do lugar do filho dependente, da filha dependente. Na ordem, você precisa sair desse lugar do filho e ir assumindo um outro lugar. Então, todas as vezes que essa filha é chamada pela vida a assumir uma atitude ou de mãe ou de adulta, está lá a mãe dela deslocada, resolvendo os problemas por elas. A constelação está desequilibrada. Ela não cresce. Agora, se você for abrir os escaninhos, as páginas do passado, das reencarnações passadas, você vai ver que essa mãe, inconscientemente, nessa encarnação, ela tem motivos para estar sempre amparando de forma excessiva aquela filha. Podem ser coisas que dizem respeito às suas próprias ações no passado. Mas é preciso alisar esse passado. Você precisa se colocar no lugar que a vida lhe convoca. Os seus pais, eles vão envelhecer. E você precisa saber olhar para os seus pais e perceber as suas fragilidades. E vendo-os como pais, e honrando-os como pais, você vai ser um filho no lugar de filho, mas um filho que agora cuida. Que resolve os problemas. Que presta atenção às necessidades dos pais que envelheceram, mas não tratando esses pais como filhos. Porque eles não são seus filhos. Eles envelheceram. São seus pais. Eles precisam de cuidado. Mas você cuida como filho. Você não sai do seu lugar na constelação. A constelação, ela se movimenta. Não é? Mas você é uma estrela que se movimenta. Mas uma estrela naquela família, você é filho.
Quando uma família com 4, 5 irmãos, um deles tem que assumir o lugar do pai ou da mãe, está errado também. Isso não vai dar certo, isso não é legal. Desequilibra. Porque não é pai nem é mãe, é seu irmão. Ele pode cuidar de você, ajudar você, mas ajudar sempre como o quê? Como seu irmão. E você precisa olhar para ele como irmão. É o lugar dele na constelação. Então, a família é permanente oficina onde caldeiam. Eu gosto muito dessa imagem que Joana de Ângelis usa no livro Constelação Familiar. Ela usa a imagem caldear. Então, vamos traduzir a imagem. Quando você pega o bronze e você coloca numa forja o metal, não é? Ele vai, em um certo momento, ele vai o quê? Começar a derreter. E então, outros metais também estão ali. O bronze, a prata, o que seja. Então, todos vão derreter. E aí você vai começar a misturar. Isso é o caldeamento. Então, a família é um local onde se caldeiam, onde se misturam. Eu gostei da imagem caldear por causa dessa ideia de aquilo que está efervescente. Não é? Que queima. Onde misturam-se, onde caldeiam os sentimentos e as emoções, dando-lhes a direção correta e a orientação segura para os empreendimentos futuros. Quando Joana escreveu, eu li pela primeira vez isso, eu pensei, fiz uma reflexão, por exemplo, pode acontecer de você, numa reencarnação, você ter se relacionado, você homem, se relacionado com uma moça e você não respeitou esse relacionamento. Você abusou afetivamente dessa pessoa. E criou uma vinculação com esse espírito, com essa moça, muito desarmonizada. Ficou muito ressentimento. Ela sofreu muito porque você pisou, vamos dizer assim, pisou no coração dela. Eu estava conversando com os meus filhos essa semana sobre isso, e uma coisa que eu falo muito para os meninos. Eu tenho 2 filhos homens, e eu procuro, desde sempre, trabalhar lá em casa um profundo respeito pelo feminino, pela condição feminina. E uma das coisas que eu falei, essa semana a gente estava conversando, porque um dos meus filhos terminou um namoro, eu falei assim, muito importante você tomar decisões assim, porque a gente tem que tomar muito cuidado com o coração das pessoas. A gente não pode brincar com o coração das pessoas. Você cria vinculações que vão permanecer além desta reencarnação, porque você não foi cuidadoso com o coração. E aí eu tento passar isso para os meus filhos. Entendeu? Então, você reencarna, você constitui uma família, e agora aquela moça, ela vem como sua filha. Entendeu? Ela vai ocupar um lugar na constelação familiar dessa reencarnação. Ela é sua filha. Nessa relação entre você e sua filha, você tem íncito, dentro no seu mundo inconsciente, está íncito, um certo sentimento de culpa. Está lá, registrado, por causa das ações do passado.
E ela tem o quê? Quais as emoções? Você, a emoção de base é culpa, arrependimento. E a dela? Ressentimento. Aí vamos ver aqui agora. A gente pega esse exemplo e vamos ler o que Joana escreveu. A família é permanente o quê? Oficina. Oficina porque agora você vai ter oportunidade de trabalhar de forma diferente essa relação afetiva. É uma nova oficina. É um novo campo de trabalho. Mas é um novo campo de trabalho onde vão caldear, vão se misturar sentimentos e emoções. Hoje, ela não é mais sua amante. Ela é sua filha. O conflito é filha. Amor de filha. Mas a amante ressentida. Está ali ainda, no chip. Então, muitas vezes, nesse relacionamento, aquela moça ressentida, ela vai falar. Aí você vai olhar, minha filha, você está dizendo isso? Por que você está dizendo isso do seu pai? Eu gosto tanto de você, mas é aquela voz que está falando. Compreende? Ficou claro o que Joana estava querendo dizer? Então vamos mais adiante. Família é então, em síntese, oportunidade superior de o quê? Entendimento, gente. A família é uma grande oportunidade. Muitas vezes os espíritos levaram anos para possibilitar aquele reencontro numa família. No livro, No Mundo Maior, se não me engano, psicografia de Francisco Cândido Xavier, escrito pelo espírito André Luiz, há um benfeitor, ou seja, um coordenador de um posto de serviço na espiritualidade. O nome dele é Silas. Lembra, Teresa, de Silas? Na obra de André Luiz. Silas era um médico, ele tinha sido um médico, mas um médico que não soube ocupar a sua vida de médico, valorizando a beleza da medicina. Ele se posicionou mais como um herdeiro de uma grande fortuna. E trabalhou pouco como médico. E o grande conflito de Silas, o grande nó afetivo, é a relação dele com o pai. Só que ele estava esperando, há 50 anos ele esperava, trabalhando na espiritualidade. Porque ele ainda não tinha encontrado o pai nas zonas umbralinas. Aí você pode perguntar, mas os espíritos não sabem de tudo, os espíritos superiores? Sim. Mas para tudo tem que haver trabalho e merecimento. Silas, que matou o pai, tinha que lutar por uma nova... O quê? O que é que está escrito aqui? Leiam. Superior de entendimento. Há 50 anos ele procurava o pai. E é claro que ele vai achar o pai. Mas nesse percurso de procurar esse espírito querido, ele vai trabalhando suas emoções, desencarnado, trabalhando na espiritualidade. Então, uma reencarnação numa família, ela diz respeito a um planejamento minucioso da espiritualidade. Então, você pediu para nascer, você pediu não, você implorou esse nascimento. Você pediu para estar nessa família. Ela não se deu ao acaso.
Então, por essa razão, diz Joana de Ângeles, é que não se vive na família ideal. Pelo amor de Deus, esqueça essa história de família ideal. Isso fica naquela propaganda de margarina. Aquele povo que já acorda bonito, com aquele cabelo penteado, aquela mesa linda, sempre tem um bolo perfeito, grande, né, na mesa. Igualzinho lá em casa, que o ovo está na frigideira, o outro vai pegar o pão. Não pega não, que é meu. Pense numa mala educação lá em casa. Cada um vai sair para um lugar. Espera aí, agora é minha vez de botar o pão na sanduicheira. Porque a família, ela não pode ser percebida como algo ideal. E muito cuidado com as famílias de Facebook, que aquilo é tudo mentira. O povo feliz, né? E a gente bota mesmo. Eu mesmo boto também. Ninguém está chorando, mas não fique achando. O problema é você achar que aquela pessoa tem uma vida perfeita. Entendeu? Ela está o quê? Projetando. É como um casal que vamos tirar uma selfie para botar no Insta. Vamos tirar uma selfie, estavam brigando. Aí pediram para tirar uma selfie, eles pararam. Aqui, tudo encostadinho. Quando acabou, postou, começaram a brigar de novo. Entendeu? Então, não, por essa razão é que não se vive na família ideal. Tem problema mesmo. Tem conflito mesmo. Porque caldeiam emoções e sentimentos. Fervem emoções e sentimentos. Aquela na qual se gostaria de viver com espíritos nobres e ricos de sabedoria. Primeiro, bote na cabeça que nem você é nobre e rico de sabedoria. Como é que você quer que todo mundo que conviva com você seja nobre e rico de sabedoria? Eu não estou vendo ninguém alado aqui, nem eu. Nós ainda não temos a condição de angelitude. Quem convive com a gente são pessoas com conflitos, assim como nós também temos conflitos. E estamos em vias de enfrentá-los e superá-los. Mas no grupo, nós reencarnamos no grupo onde melhormente, gosto de Joana de Ângeles porque a gente aprende palavra nova. Melhormente são atendidas as necessidades de evolução. Então vamos lá. Eu estou ótima, né? Passando os slides bem direitinho, né? Porque tem muita coisa boa mesmo. Então, ainda em Joana de Ângeles, nesse mesmo livro, Constelação Familiar, nós vamos encontrar isso aqui. Esse grupamento familiar, no entanto, não é resultado casual de encontros apressados no mundo físico, havendo ocorrido nas esferas espirituais antes do renascimento, quando são desenhadas as programações entre os espíritos comprometidos, positiva ou negativamente. Comprometidos, positiva ou negativamente, para os ajustamentos necessários ao progresso. Então, é preciso construir um olhar sistêmico para a família. E aí, a teoria de Bert Hellinger é bem interessante. Mas como nós somos espíritas, esse olhar sistêmico é para além desta reencarnação nossa. Ele é bem mais amplo. A família não é apenas um conjunto de indivíduos. Dá para notar assim, Lacan é um teórico da psicanálise. Onde estão os meus conflitos, né? É sempre uma irmã, ó, uma menina, ó. Sempre fazendo as pazes, assim, ó. Isso é meu inconsciente falando, foi eu que selecionei. Nessa encarnação eu vi com 4 irmãs. Tudo juntinho, a gente arengava que só quando era pequena.
E agora, ó, já conseguimos alisar esse passado e nos amamos profundamente. Então, a família não é apenas um conjunto de indivíduos. Ela é um todo interdependente, ou seja, ela é uma constelação, pois seus membros estão interligados por profundos laços de amor e lealdade. E essa lealdade, ela é muito séria. E ela é inconsciente. Você pode ser leal a uma certa atitude psíquica que vem sendo perpetuada numa família, pelo seu bisavô, pelo seu avô, pela sua, assim, pelos seus tios. Vamos dar um exemplo? Você pode ter lealdade à ignorância no trato com a mulher. Isso está no ar que se respira nessa casa. Seu bisavô agredia, era grosseiro com as mulheres. Seu avô também. Seu pai também. Aí é um traço da família. Não é um traço da família. É uma lealdade psíquica. Você precisa refletir sobre isso e romper com esse laço, quando essa lealdade é uma lealdade que provoca sofrimento. Então, profundos laços de amor e lealdade. Você pode ser leal, por exemplo, a uma ideia que está também no ar que se respira na sua família. Vou dar um exemplo. Há uma história, essa história é real, a história de uma família. Era um pai, duas filhas, né, a esposa. Esse homem, num determinado momento da sua existência, dessa relação, ele não quis mais ficar nesse casamento. Ele encontrou outra companheira, se apaixonou e ele pediu o divórcio. Essa esposa, ela ficou profundamente ressentida. Ela não perdoou o que para ela foi uma deserção. Então, ela estava sempre se referindo, e as meninas estavam, respectivamente, com a idade de 9 e 6 anos. Quer dizer, estavam no Édipo, o pai é tudo. Estava naquela fase que fica esperando o pai voltar do trabalho. Entendeu? Que o pai é o herói, que brinca com ela. Então, esse pai sai de casa, essa mãe fica chorosa e deprimida. E todas as vezes que a mãe fala do pai, é com essas palavras de: seu pai abandonou a família. Seu pai foi um ingrato. Então, as meninas, elas vão estabelecer uma lealdade com essa mãe. Com essa ideia que o pai é o quê? Ingrato. Que o pai não presta. Que o pai abandonou a família. Isso é história real. Quando elas cresceram, a mais nova tentou suicidar 5 vezes. 5. E a mais velha ainda não conseguiu construir nenhum relacionamento com nenhum homem. Ela fica só, vive só. Elas estão presas afetivamente à lealdade a quem? É preciso, então, colocar esta mãe e o lugar que elas ocuparam. A mais velha passou a cuidar da mãe. E passou a adolescência correndo da irmã que tentava suicidar. Então, ela, com a mãe, ocupou o lugar do pai.
para que a mãe... Você está percebendo o deslocamento dela? Ela foi e ocupou o lugar do pai, protegendo a mãe, e ocupou perante a irmã o lugar do pai e da mãe. E a mãe, eu tive a oportunidade, numa das situações de suicídio, de chegar próxima, e a mãe, assim que eu cheguei, a mãe disse, a filha tinha tentado suicídio, a mãe olhou para mim e disse, o que um divórcio não faz? Já tinha se passado mais de uma década. Veja o peso. Então, esse pai perdeu dignidade. Ele perdeu o lugar de honra. Na constelação familiar, Bert Hellinger, ele trabalha um conceito na ordem do amor, que é o do pertencimento. Aquela figura que foi excluída da família, seja qual for a razão, ela precisa ser trazida de volta. A honra dela precisa ser trazida de volta. Para que a ordem se restabeleça. Então essas meninas precisam ficar na frente dessa mãe e devolver, por exemplo, a mais velha, devolver para a mãe. Eu não quero ser o meu pai. Eu quero ser sua filha. Devolvo para você isso. E vai olhar para a irmã mais nova, eu não sou sua mãe nem o seu pai, eu sou sua irmã, devolve para ela. Numa reconciliação. E esse pai precisa ser trazido também. E se fazer um processo de entendimento dele. Compreender por que, como pessoa, ele teve a necessidade de sair de casa. Perdoar, entender. Perdoar essa mãe também. Só quando você faz esse percurso de reencontro com os seus pais, é que a ordem é restabelecida e você consegue se relacionar bem com seus amigos, com seus amores, com as meninas, por exemplo. Com os meninos, por exemplo. Eu já contei aqui a história da minha amiga do dedo podre, né? Que tem 5 rapazes, ela escolhe o pior. O mais problemático. Com certeza. É porque afetivamente ela tem conflito nas relações dela familiares. Então ela sempre está cuidando. O cara mais problemático. Mas o cara na UTI, está na UTI. Ela chegou a se relacionar com um rapaz que tinha leucemia, minha gente. Ela come nenhum problema, viu? Se for amor mesmo. Mas não era. O rapaz estava... Ele vivia no hospital, ia para a UTI. Ela estava apaixonadíssima. Não. Porque ele está sendo usado. Ele não está sendo amado. Isso não é amor. Ele está funcionando como projeção dos seus conflitos. Não é amor. Amor é saúde. Saúde é afetiva. Agora, se ela ama mesmo, encontrei minha alma gêmea está com leucemia. É o espírito que está ligado à minha alma. Vou cuidar dele. Aí é amor. Aqui não. É diferente. Então, ao vir ao mundo no seio de uma família, não herdamos somente um patrimônio genético. Agora pegue tudo que eu expliquei e vamos aqui. Para Bert Hellinger. Herdamos as crenças, os comportamentos que são válidos nesse sistema familiar. Os valores daquele sistema familiar. Os comportamentos, as crenças, as ideias, os princípios que são trabalhados naquela família. Né? E aqui, ó, uma das melhores coisas que você pode fazer pela sua família é desenvolver uma forte história familiar.
Você precisa ir atrás da história da sua família, entender a história daquelas pessoas, inclusive aquela... Tu sabe aquela história daquela pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo do suicídio. Quando alguém suicida na família, a gente fala, aquilo que aconteceu, fulano, aquilo. Fala assim. Aquela história, sabe aquela história com fulaninho? A gente não fala no suicídio. Inclusive, a gente também não fala nem na pessoa. Tem dificuldade de falar da pessoa. O que é que ocorre? Essa pessoa, ela precisa ser trazida para a família e honrada e entendida. Tem que trazer de novo. Ela não pode ficar de fora. Porque senão alguém de outra geração vai repetir a mesma conduta. O segredo de família. Toda família não tem um segredo? Então, você precisa se debruçar sobre a história da sua família. Aceitá-la, amá-la, entendê-la. Colocar cada um como uma estrela na sua constelação. Porque existem, conforme a teoria sistêmica de Bert Hellinger, as 3 leis do amor, que é a hierarquia. A hierarquia é estabelecida pela ordem de chegada. Quem é que veio antes? Quem veio antes foram os avós e os seus pais depois dos seus avós. Hierarquicamente, eles lhes são, do ponto de vista psíquico e afetivo, superiores. Mesmo que eles tenham comportamentos infantis. Você precisa honrá-los e dar dignidade a eles e senti-los com dignidade dentro dessa ordem. Você não deve querer ocupar o lugar do seu pai, nem da sua mãe. A hierarquia precisa ser respeitada. Eu falei disso já. Mais de uma vez no percurso do estudo. Quando o filho se desloca do lugar de filho e vai assumir função de pai ou função de mãe. Pertencimento, também falei, passei por aí. É muito importante na família essa sensação de que você pertence àquele grupo. Como é importante pertencer? Como é estruturante? Porque na família você recebe e dá, o amor é essencial. Quando alguém, um ente da família fica doente, só aquele que faz parte da família, que integra a família, que pertence, é que vai entender o que você está sentindo naquilo ali. Há toda uma comunicação, uma sensação de apoio, de suporte. Porque você pertence a um grupo que tem a mesma história, a mesma origem. Eu vou contar uma história minha. Eu acho que as histórias, elas são muito interessantes para a gente fixar um aprendizado. Eu sou de uma família, tem 4 mulheres e um homem. E no funcionamento, porque cada família tem um funcionamento, tem valores, tem ideologias que perpassam. Nós 4 fomos criadas como homens. E o meu irmão como uma mulher. Eu estou falando psiquicamente, meu irmão vai me matar se ouvir essa palestra. Não tem nada a ver com homoafetividade. É o seguinte, são mulheres assertivas, positivas, resolutivas.
E ele é o coitadinho, que a gente tem que sempre estar ali. Entendeu? E isso porque a minha mãe, ela criou a gente assim. Você pode fazer tudo o que você quiser. Uma mulher não baixa a cabeça. Uma mulher tem que ser forte. Isso era dito. Na verdade, ela estava dizendo para ela que tinha 5 filhos, que passava por muitas dificuldades financeiras, que trabalhava 3 expedientes. Quando ela dizia, uma mulher não pode fraquejar, ela estava dizendo para ela, mas eu estava, e minhas irmãs, o quê? Assimilando a ideologia familiar e uma construção do feminino, um tanto masculino, foi feita. Aí vê que interessante. Quando eu casei, que eu casei cedo, que eu fui comprar um carro, carro não é uma coisa que o homem gosta. Jorge mesmo, foi Fusca, aí é que ele gosta mesmo. Cadê ele? Está por aí. Você que é mulher, você vai comprar um carro, você pelo menos troca uma ideia com o seu companheiro, né? O que é que tu acha? Me dá uma ideia aí, não é? Eu não disse nada, fui sozinha, comprei. O carro chegou, trouxe o carro. Aí meu esposo chegou, eu fiz, está vendo ali? Meu carro. Era um homem falando, minha então, o meu carro. Um homem. Eu estava mostrando um carro como um homem mostra para outro homem. Eu estava deslocada. É a história da minha família. Aí meu marido, tu comprou um carro? Nem me chamasse para ir contigo, pelo menos para... Aí o que foi acontecendo com esse meu casamento? Ele foi ficando... Não, ele foi ficando acuado. Porque eram 2 egos masculinos. Inconscientemente. Eu chegava do trabalho, fazia meu prato, sentava na frente da televisão, a comida está na mesa, bota lá para tu. E a gente sentava lá. E eu demorei a perceber o meu feminino, acolhedor, o aconchego do feminino, porque ele ficou embotado na história da minha família. Minhas irmãs também. Minha irmã Delane andava assim, ó. Ela marchava, ela não andava não. E passou anos com o cabelo bem curtinho. Também fez um trabalho de reencontro do feminino. E eu lembro, primeira vez que eu fui fazer terapia, que eu levei meses o terapeuta nessa tecla. Você vai chegar em casa, ele dizia, você vai botar a mesa. Você vai chamar o seu amor para comer com você. Vai comer com você. Você vai ver que é bom. E aí eu fui fazendo esse exercício e encontrar o meu feminino. E de chegar junto, dizer assim, amor, o que é que tu acha? Eu já sabia, eu já estava com toda a estratégia. Eu já sabia o que é que eu ia fazer, mas não custava nada dizer assim, amor, o que você acha disso? Entendeu? Porque é construir o afeto. Não é se mostrar frágil, mas se mostrar cooperativa. Você divide a vida com a pessoa. Eu levei 10 anos para encontrar meu feminino. Por causa aí eu tive que resgatar a história. Eu contei esse exemplo para vocês entenderem o que é que a gente está falando sobre a história familiar. Eu fiz que resgatar toda a minha história familiar. E Juninho, olha o nome, é o Juninho. Juninho, porque quem é que tinha que ser forte e permanecer
firme e trabalhar 3 expedientes? A mãe. Entendeu? Então, nós nos ligamos a ela. E meu irmão, ele era um menino. No meio de 4, era um rei. E aí, foi muito interessante, uma vez, quando ele ficou doente, coitado, trabalhando muito, muito mesmo. Ele trabalhava numa empresa que sugava muito ele. O menino não podia passar na frente do hospital. O menino, olha como eu ainda falo. Na frente do hospital, que o hospital puxava ele para dentro. Então, ele ficou doente 3 vezes, muito doente, quase que ele morre. 3 vezes. E numa das vezes ele teve uma... Por favor, não mostre essa palestra à minha família não, minha gente. Ele teve pancreatite biliar. E quando ele foi internado no hospital, aí eu cheguei, doutor, o que é que está acontecendo? Me diga aí, qual é o problema? O que é que a gente precisa fazer? Aí o doutor explicou tudo. Daqui a pouco chegou a outra doida. O que é que está acontecendo, doutor? O que é? Me diga. Aí o médico disse assim, tem mais irmã? Tem mais irmã aí? Por causa disso, porque são mulheres resolutivas. O que é que vai para resolver isso? O que é que está faltando? E isso pode... Eu não preciso descartar essa característica, mas eu preciso perceber que ela existe e modular, porque de vez em quando ela é ótima. De vez em quando eu puxo e ela me ajuda a resolver muitas coisas. Mas eu preciso ser mais... deixar fluir uma outra forma de me relacionar, que não é uma forma de me relacionar em psicanálise. Em psicanálise a gente chama de efeito de repetição. Você repete a dor, o drama da família, inconscientemente. Você não pode fazer isso, você tem que trazer e tornar consciente, e dói. Eu teria muito mais exemplos, mas eu acho que me expus até para vocês entenderem. Vocês entenderam? Então, vamos ver aqui. Quais são as 3 leis do amor nas relações familiares? Hierarquia. O lugar de cada um. Quem veio antes e quem veio depois. Segundo, o pertencimento. O estabelecimento do vínculo. Aquelas personalidades que foram excluídas por qualquer razão, qualquer motivo, é preciso resgatar a honra, a dignidade desses que foram excluídos, para que a ordem seja restabelecida. Equilíbrio no dar e receber. Esse terceiro ponto é muito importante também. Quando você dá demais, mais do que precisa, ocorre o desequilíbrio. E quando você só recebe e nada dá, também ocorre o desequilíbrio. Nas relações familiares, você tem que viver as 2 experiências. O momento que você doa, que você se dedica, mas também um momento que você, e é um momento de aprendizagem, está na condição de quem recebe. Entendeu? Então, tudo modulado, dar e receber, com equilíbrio, para não ferir a ordem, as leis do amor. Então, rapidamente, eu vou sintetizar as 3 leis aqui. Eu tirei isso aqui de um site, IP Roxo, que é um local no sul do país que faz formação em constelação familiar. Aí eu dou crédito, deixei aqui, porque isso aqui não foi eu que fiz, eu retirei do site deles. Achei muito bom. Então, lei do pertencimento. Pertencer à nossa família é nossa necessidade básica. Esse vínculo é o nosso desejo mais profundo. A necessidade de pertencer a ela vai além, até mesmo de nossa necessidade de sobreviver. Isso significa que estamos dispostos a sacrificar e entregar nossa vida pela necessidade de pertencer a uma família. Como dói ser excluído da família, não é? Lei da ordem. O ser é estruturado pelo tempo. O ser é definido pelo tempo e através dele. Recebe seu posicionamento. Quem entrou primeiro, lei da ordem, a hierarquia. Quem entrou primeiro em um sistema tem precedência sobre quem entrou depois. Sempre que acontece um desenvolvimento trágico em uma família,
uma pessoa violou a hierarquia do tempo. Ou seja, a mãe não ocupou o lugar de mãe, o pai não ocupou o lugar de pai e vice-versa. Eu quero passar 5 minutos. Posso? Eu peço quem foi o diretor da mesa aqui? Eu gosto aqui que não tem diretor. Espíritos, 5 minutos. Então, bora. Perdão e gratidão. Nossos pais, só pelo fato deles terem permitido que nós reencarnássemos, eles merecem ser honrados. Eles podem não ter sido bons. Podem ter, inclusive violado as leis do amor. Mas só de você ter reencarnado, você já deve agradecer. Porque eles poderiam dizer, não recebo você. Eles poderiam abortar você. Eles são livres. Você nasceu e chegou aqui graças a eles. Mas, Nani, e se eu fui adotado? Aí você tem 4 pais para agradecer. Você tem os biológicos que lhe geraram. Essa mãe que permitiu que você nascesse e que por alguma razão não pôde ficar com você, mas permitiu que você nascesse. Agradeça. E você tem aqueles pais que lhe acolheram no campo da afetividade. Quanta gratidão. Uma pessoa adotada, ela tem que agradecer em dobro. Então, deve... Exato. Foi? Então, devem os filhos ter em mente, quando descendentes de pais negligentes, inescrupulosos, perversos ou cruéis, que eles são mais enfermos do que maus. Agradecer a si mesmo aos que lhes concederam a roupagem orgânica, quando poderiam tê-la negado e não o fizeram. A lei do equilíbrio. O que dá e o que recebe conhecem a paz, se o dar e o receber forem equivalentes. Quem dá mais do que recebe, tem alguma coisa errada aí nessa família. Alguém não está tendo a oportunidade de evoluir, de amadurecer espiritualmente, porque alguém está dando demais. Nós nos sentimos credores quando damos algo a alguém e devedores quando recebemos. O equilíbrio entre crédito e débito é fundamental nos relacionamentos. Medite de quem você é credor. E reflita se você está dando o que deve. Toda pessoa que lamenta, que se queixa muito, que reclama muito sobre a própria família, ela não quer agir, ela quer ficar ali estacionada. Todo consolo para alguém que se lamenta apoia a sua não ação. Quando você fica justificando, é realmente tua família, tu tem razão de ser essa pessoa, porque se eu tivesse nascido na tua família... Fica sentada na inação, não é? É preciso fazer a reconciliação. Algumas pessoas continuam acenando para o velho trem quando o novo já estacionou na plataforma. Medite agora, nesses últimos minutos do nosso estudo. Se na perspectiva do afeto familiar, principalmente, das suas relações afetivas, você está pegando o mesmo trem, indo e voltando na mesma plataforma. Em que medida você está preso afetivamente? Onde você está preso? Eu gostei dessa imagem porque a árvore representa muito a família, né? E aqui a conciliação. Depois a gente conversa. Disse que isso é um quiprocó danado. Depois a gente conversa. Vamos terminar aqui.
Para concluir, pertencimento, sintetizando, leis do amor, pertencimento, hierarquia, equilíbrio no dar e receber. Despedida. Olhei ao lado e vi paisagem. Abri a porta, era o passado. Abracei, deitei, debrucei, esgotei. Era você em mim, passeando sobre meu olhar. Era tua presença, não física, que eu usava das minhas dores. Eram fotografias aleatórias, passagens transitórias e paternidades perdidas. Olhei para frente, me despedi. Um dia ainda nos vemos em alguma outra constelação. Muita paz. Sou eu mesma? Amigo Jesus, divino condutor das nossas vidas, tu, Jesus, que soubeste se colocar de forma tão perfeita na constelação da família universal, com o nosso irmão maior, nos tutelando a evolução e o desenvolvimento, mas deixando claro, eu sou o filho do homem, o filho de Deus. E é na condição do filho que ninguém chegará ao Pai senão por mim. Viestes exemplificar como o filho precisa se portar, os princípios que precisa incorporar para se integrar ao Pai, a Deus. Então, amigo divino, como irmão maior, nos colocamos neste momento, visualizando tua presença no mar da Galileia, sentado numa pedra, em Cafarnaum, vestindo a túnica simples e os pés descalços, os cabelos repartidos a Nazarena, os olhos verdes, as mãos luminescentes. E assim te visualizando, somos uma criança. Aquela criança que correu e te abraçou e deixou-se acolher no teu regaço. Te pedimos, Jesus, abraça-nos, como fizeste com aquele menino. Um abraço de irmão mais velho. Magnetiza nosso corpo, Jesus espiritual. Com o teu amor, fortalece-nos para que possamos enfrentar as nossas lutas, para que tenhamos luz e discernimento, para que gravemos em nosso coração este momento de acolhimento. E assim, abraçados a Ti, te agradecemos e pedimos por todos os que sofrem, todas as famílias que estão se desestruturando. Derrama tuas bênçãos sobre os lares. Abençoa nossos lares também, Jesus, e abençoa esta casa de Cáritas. Assim seja.